Fala galera, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área no último dia do ano para trazer para vocês atualizações do mercado da bola do Flamengo, a situação do Caio Jorge, do Tati Castelhanos, Matias Vinha, que pode estar de saída para o River Plate, o River tentando firme a contratação do Matias Vinha e o John Arias, hein? John Arias soltou o verbo e falou sobre o suposto interesse do Flamengo. Tem a Arrascaeta, rei da América. E o Carrascal? Será que tem tanto time assim atrás do Carrascal mesmo? A gente foi atrás dessa história para trazer todos os detalhes aqui para vocês. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like nesse último dia do ano é muito importante para a gente poder começar 2026 com o pé direito e continuar trazendo vídeos aqui para vocês, tá? E se você tá aí, ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, ó, clica nesse botãozinho, se inscreva e faça parte aqui do nosso time. Ative o sininho também, porque se pintar qualquer coisa urgente de última hora, a gente aparece aqui para trazer a informação para todos vocês. Então, vamos lá, porque vocês sabem também que aqui é sem mimimi, a gente vai sempre direto ao ponto, sem enrolação. Então, vamos embora, vamos começar falando sobre o Caio Jorge, né? Porque o Flamengo está disposto a colocar uma grana alta em cima do Caio Jorge para tentar a contratação do Caio Jorge. Já fez 2 propostas para o Cruzeiro e foram negadas. E, assim, a informação que eu tenho é que, apesar do interesse do Cruzeiro, no Everton Cebolinha, no Luiz Araújo, etc., o Cruzeiro avisou ao Flamengo que não topa incluir jogadores e já deu o preço do Caio Jorge, que é 50 milhões de euros e ponto. Essa é a informação que vem de dentro do Cruzeiro. Pedrinho já falou, inclusive, sobre isso, né? Ele falou publicamente que recebeu a proposta do Flamengo, mas que ele quer 50 milhões de euros e etc. E aí, ao longo dos últimos dias, foram surgindo as informações do interesse do Cruzeiro em alguns jogadores do Flamengo a pedido do técnico Tite, né? E a resposta do Cruzeiro, pelo menos para mim, é de que o Cruzeiro não topa incluir jogadores e quer 50 milhões de euros pelo Caio Jorge. E aí perguntei também sobre a relação, porque a gente viu muita coisa nesses últimos dias, né? E perguntei sobre como é que anda a relação do Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro, com o Mbappé. E a informação que eles me passaram é a seguinte, ó, tá tudo tranquilo, tudo 100%, a relação continua ótima, o Flamengo no direito dele de fazer oferta, a gente também, se quiser, vai fazer oferta por algum jogador do Flamengo, como fizemos pelo Fabrício Bruno, como fizemos na época pelo Matheus Gonçalves, então não tem problema nenhum entre as partes, continuam se dando muito bem, foi essa informação que eu tive aí dos bastidores do Cruzeiro em relação a essa situação do Caio Jorge, beleza? Mas e o Tati Castelhanos? E o Tati Castelhanos tem se falado muita coisa lá na Itália, né? Inclusive, e aí é uma opinião, não é informação. Importante a gente diferenciar aqui para vocês o que é opinião e o que é informação. Então, uma opinião, assim, eu acho que o Tati Castelhanos é o plano A da diretoria do Flamengo, tá? E, obviamente, o Flamengo não quer pagar 30, 35 milhões de euros a Lazio pelo Tati Castelhanos. Então, vai no plano B, por exemplo, que seria o Caio Jorge, que é um jogador mais novo que o Tati Castelhanos, e mostra, ó, eu pago esse valor em jogador mais jovem, eu tenho esse poderio para pagar esse valor num jogador mais jovem, se vocês não quiserem uma boa grana pelo Tati Castelhanos. Então, assim, o Tati Castelhanos é um jogador que o José Butto gosta muito, que a comissão técnica gosta muito, e que eu acho que o Flamengo tentará, né, vai continuar tentando. A informação que eu tive é que o Flamengo ainda não formalizou de fato, botou no papel nenhuma oferta para Lazio em relação ao Tati Castelhanos, né? E que o próprio Tati Castelhanos não recusou o Flamengo. Ele tem sim uma preferência por se manter no futebol europeu, né? Um desejo dele se manter na Europa, mas ele vai considerar sim
a possibilidade de se transferir para o Flamengo, porque o Flamengo se tornou, isso veio de pessoas de dentro do staff dele, tá? Que o Flamengo se tornou uma grande potência e o Flamengo não pode ser desconsiderado. Foi essa informação que eu recebi. Vocês lembram quando a situação do Vitão estava meio esquisita, o Cruzeiro estava lá o Cruzeiro estava perto de contratar o Vitão, aquela coisa toda, começou a surgir o interesse do Flamengo no Jair Cunha, lembra? E rapidamente depois a situação com o Vitão virou e o Flamengo conseguiu contratar o Vitão. Então, a gente está de olho aí também nessas estratégias de mercado. Cara, as prioridades do Flamengo não mudaram. O Flamengo conseguiu contratar o zagueiro já, o Vitão, fez exames médicos, tudo certo, vai ser apresentado em janeiro. O Flamengo continua atrás do centroavante e continua também atrás de um goleiro. O goleiro, né? O Flamengo tem alguns nomes, o Gabriel Brazão, como todo mundo sabe, a gente também vem falando isso desde o meio do ano, é uma opção. O Flamengo quer fazer uma proposta ao Santos. O Santos já deixou claro que não pretende facilitar. O Santos deixou claro que entende que só uma oferta acima da casa dos 15 milhões de euros faria com que o Santos negociasse o Gabriel Brazão, enfim. Tudo isso está sendo discutido e, claro, o próprio interesse do Gabriel Brazão em jogar no Flamengo ou não, né? Sabendo que vindo para cá vai ter que disputar a posição com o Rossi e não chega titular absoluto, tá? O Santos tem um acordo com ele que é de negociá-lo no meio do ano para o futebol europeu se chegar uma boa oferta. Uma oferta que o Santos considera interessante, não necessariamente 15, 20 milhões de euros, como inicialmente o Santos assinou para o Flamengo, tá? Tati Castelhano já foi. Vamos falar sobre Matias Vinha agora, porque o River Plate, a gente trouxe aqui para vocês nessa semana que o River Plate estava tentando a contratação do Matias Vinha. Inicialmente fez uma proposta que o Flamengo recusou, voltou com uma outra proposta pelo Matias Vinha e está tentando, né? Está tentando contratar o Matias Vinha inicialmente por empréstimo com opção de compra. A informação que eu tenho é que o River Plate pode pagar uma taxa pelo empréstimo, isso está sendo discutido, mas a informação que eu tenho é que o River Plate sugeriu fixar o passe do Matias Vinha em 4 milhões de dólares. Inicialmente, o Flamengo pediu 6 milhões de dólares, o River Plate está tentando baixar para 4 milhões de dólares. O Matias Vinha não faz parte dos planos do técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz entende que precisa ter nas laterais 2 jogadores por posição apenas, né? E ao certo também, senão um acaba ficando sempre de fora, como aconteceu com o Matias Vinha nesses últimos meses. E para ele é Alexandro e Ayrton Lucas, ele não abre mão desses 2 jogadores. Então, sem espaço, o próprio Matias Vinha tem esse desejo de sair, ele não está satisfeito, ele quer buscar um lugar onde ele possa jogar, né? E ele tem esse desejo, ele gostou da oferta do River Plate, gostou da ideia de trabalhar com Marcelo Galhardo, de vestir a camisa do River, e ele está também nos bastidores ali com o staff dele, né, trabalhando junto ao Flamengo para que essa transferência ela aconteça, por entender que nesse momento também é o melhor para ele. Então as conversas elas estão acontecendo, há muito otimismo por parte do River Plate. A informação que eu tenho é que ainda não tem nada fechado, né? Existem algumas questões a serem discutidas, como o que eu falei para vocês. Existe essa diferença. Inicialmente, o Flamengo queria que o passe fosse fixado em 6 milhões de dólares. O River Plate quer que seja em 4 milhões de dólares. Enfim, pode ser que ao longo do dia alguma coisa avance, mas há confiança lá dentro do River que essa negociação ela vai acontecer muito também pelo desejo do Matias Vinha, tá? E o John Arias, hein? John Arias soltou o verbo sobre um suposto interesse do Flamengo, do Palmeiras, né? Ele foi questionado pelo excelente repórter Fred Caldeira sobre como é que estava a situação dele, como é que estava lá, né? Vocês sabem, a situação do Wolverhampton não é uma situação boa. Então, o John Arias foi questionado pelo Fred sobre esse suposto interesse do Flamengo, do Palmeiras,
de todo mundo, e ele foi muito sincero, tá? Ele foi muito sincero, disse que ele prefere voltar ao Fluminense, se for para voltar ao futebol brasileiro, que a preferência dele, a prioridade dele no Brasil sempre vai ser o Fluminense, que não depende dele, né? Claro, depende do Fluminense também, mas ele destacou que ele só pensa nesse momento no Wolverhampton, né, que ele quer estar 100% concentrado no 100% concentrado no Wolverhampton, que ele acredita que ele pode dar a volta por cima, que ele acredita no potencial dele, mas que no Brasil, né, um eventual retorno, a preferência dele é total do Fluminense. Ele destacou o carinho que ele tem pelo Fluminense, a família, o carinho que ele tem. Ele destacou que o Fluminense, ele considera o Fluminense a casa dele, a casa da família dele, e disse que, claro, depende do Fluminense também, né? E quando ele quiser voltar ao Brasil, o Fluminense quiser que ele retorne. Então, esse foi aí o desabafo também do John Arias em relação a essa situação, muitas especulações de um possível interesse do Flamengo, do Palmeiras. É óbvio que se o John Arias falar eu quero voltar ao Brasil, vai chover clube fazendo proposta por ele, né? Enfim, todos os clubes no futebol brasileiro vão querer fazer propostas por ele, mas ele deixou claro aí que o Fluminense é a casa dele, é algo para ficar de olho. Ó, Arrascaeta eleito o rei da América, merecidamente, né? Parabéns para o Arrascaeta. O Felipe Luiz foi eleito o melhor técnico do continente, mas destacar o Arrascaeta porque o Arrascaeta brigou, não foi com pouca coisa não, ele brigou com ninguém menos que Lionel Messi, que ficou em segundo lugar nessa votação, né? O Messi foi campeão lá da MLS com o Inter Miami. E o time do ano, né, eleito pela votação do El País, mais de 250 jornalistas votaram. Eu, inclusive, tenho a honra de votar há vários anos, já há mais de 4 anos que eu estou sempre votando nesse prestigiado prêmio. Então, o time do ano ficou assim, ó, goleiro Rossi, zagueiros, trio de zagueiros, tá? Danilo, Gustavo Gomes e Léo Pereira. E aí, Guilherme Varela, Sousa, Eric Pulgar e De Arrascaeta, Flaco Lopes, Lionel Messi e Martínez do Racing. Então, né, o Maravilha Martínez. Esse aí foi o time ideal do ano de 2025, eleito pela votação do prestigioso prêmio do Rei da América pelo El País. Beleza, galera? Mais uma vez, ativem o sininho aqui, ó, que qualquer novidade quente a gente aparece aqui, hein? Beijo para vocês e feliz ano novo, que seja um grande 2026 para todo mundo. Paz, saúde, amor, dinheiro e muitos títulos também, hein?